Jéssica, da Luz Mourão Brilhante. Eu tenho 33 anos, sou esposa do pastor Rodrigo Brilhante e mãe do Benjamin e da Ágata, por enquanto. Eu quero ter mais. Eu não nasci num lar cristão. A minha família era uma família muito católica. Eu nasci em Belém do Pará, então lá o catolicismo é bem forte. E a minha família acompanhava o Sírio, né, todo aquele movimento da fé católica lá. Então, era uma família que sempre estava envolvida com novenas, com coisas assim, mas na vida, como família, era uma catástrofe, né? Era realmente algo bem destruído, era uma destruída. Né? Meu pai ele era alcoólatra, então ele bebia quase todos os dias, não trabalhava. A prioridade dele era os amigos dele, né, o futebol, né, coisas assim, o lazer dele. E minha mãe, por sua vez, era aquela mulher amargurada. Então, pelo casamento ruim, ela focava no trabalho. Então, o trabalho dela era a prioridade dela. Né? Eu tenho 3 irmãos, um mais velho do que eu, 10 anos. Tem a minha irmã do meio, que é 3 anos mais velha do que eu, mais nova do que eu. E tem o meu irmãozinho, que eu sempre digo que é irmãozinho, apesar de ele já estar mais velho, mas ele tem 10 anos mais novo que eu. Então, meus pais minha mãe ia trabalhar e quem cuidava da casa dos meus irmãos era eu. Né? Eu sempre tinha essa responsabilidade sobre mim, de cuidar deles. E não acho isso ruim, porque aprendi muita coisa com eles e tenho um carinho, uma ligação enorme com os meus irmãos por isso. Mas eu sentia sempre na vida que eu só tinha eles, porque meus pais eram muito ausentes para mim. Né? Meu pai vivia aquela realidade, né, decaída realmente, e minha mãe também, porque ela vivia com o trabalho dela. Então, foram muitas vezes que eu me sentia só. Né? Eram festas de escola, de Dia das Mães, Dia dos Pais, que eles não apareciam. Né? Quem tentava suprir um pouco disso eram os meus familiares que moravam por perto, meus tios, minha avó, mas eles também não tinham uma vida reta diante do Senhor. Então, assim, faltavam muitos exemplos para mim também. E eu fui crescendo assim. Quando eu cheguei na adolescência, a situação da minha família começou a ficar cada vez mais insustentável para mim. Eu não aguentava mais, principalmente nos finais de semana, aquela mesma ladainha de sempre, meus pais brigando, né? Realmente eu me sentia como se eu estivesse vivendo um terror, sabe? E eu já estava adolescente, então meu pai fazia eu passar muita vergonha, né? E isso fazia a nossa relação ser bem ruim como família. A gente não experimentava o que era ser família realmente. E um belo dia, meu pai e minha mãe foram convidados para participar de um encontro, né, de casais, onde era promovido por uma igreja evangélica. E eles foram, mas assim, minha mãe foi como a última cartada para realmente tentar salvar o casamento. E meu pai foi porque tinham prometido para ele que se ele fosse, ele ia ganhar alguns benefícios, né? Na realidade dele lá dos jogos de futebol e tudo mais. E ele foi, só que chegando lá, realmente Deus falou muito ao coração deles. E a partir dali foi quando o evangelho chegou na minha casa. Então, Deus começou a transformar a vida dos meus pais radicalmente. E assim, a mudança deles foi muito rápida. E pra mim, enquanto adolescente, eu tinha 16 anos, eu ficava pensando assim, será que é de verdade ou é só um fogo de palha? Porque eu também já estava começando a experimentar de algumas coisas do mundo na escola, através das influências de amigos, eu ficava pensando assim, não, ser crente não, isso não é uma coisa que eu quero pra mim. E eles iam para a igreja, me convidavam, eu colocava desculpas para não ir, eu dizia que eu ia ficar com meu irmão mais novo, porque ele ia ficar bagunçando lá, não ia deixar ninguém assistir nada, coisas do tipo. E eu sempre com aquela resistência da igreja, tendo uma imagem bem ruim, que eu não sabia, na verdade, porque eu nunca tinha ido. E o dia que eu fui a primeira vez, eu lembro que o que mais me marcou foi a música na igreja, porque era completamente diferente do que eu imaginava. Né? E quando eu vi aquelas pessoas louvando a Deus, eu fiquei pensando assim, nossa, eles são diferentes, tem uma alegria diferente neles. Né? E eu fui para casa muito pensativa com isso, só que ia acontecer um acampamento de adolescentes. Nessa época, jovens e adolescentes. E meu pai e minha mãe sempre insistiam para ir, e a partir do momento que meu pai se converteu, ele veio, me pediu
a minha família começou a ter uma mudança, realmente a gente começou a experimentar o que era família, né? A gente começou a viajar juntos, passar tempo juntos, comer juntos. Eu vi o casamento deles sendo transformado por Deus, então assim, eu ficava olhando, rapaz, se realmente Deus está transformando a vida deles desse jeito, eu também quero conhecer, eu quero saber como que é. E aí, eu fui a última da minha casa realmente a me abrir mais para isso, né? Meus irmãos já iam, mas eu fui bem resistente no início. Então eu fui para esse acampamento e chegando nesse acampamento eu comecei a receber vários envelopes. Todo dia eu recebia um envelope, onde tinha a carta dos meus irmãos. Eu acho que eu vou ficar emocionada. Tinha a carta dos meus irmãos, tinha a carta dos meus pais. E a carta do meu pai sempre era falando sobre o plano de salvação. Falando como que Deus estava transformando a vida dele. E que aquilo não era fogo de palha. Né? E o que Deus estava fazendo na vida dele era um milagre, porque eu olhava para ele e eu não via como podia ter esperança mais. E vendo tudo que estava acontecendo na vida dele, e ele me falando sobre Cristo, meu coração foi se abrindo. E eu lembro que eu passei 2 dias daquele retiro chorando, porque todas as mensagens pareciam que Deus estava falando absolutamente comigo. E eu ficava pensando assim, sendo confrontada que, nossa Deus, mas eu tenho meu cantinho no céu, porque eu sou boa aluna, né? Eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém. Então, na minha visão, e aquela visão muito católica mesmo, de que eu merecia o céu porque eu era uma boa pessoa. E quando eu cheguei lá, um determinado pastor, que vinha de uma linhagem de filhos de pastores, começou a contar o testemunho dele de salvação e falando como ele tinha essa visão também, de que ele tinha um cantinho daqui no céu por vir, né, de uma linhagem de pastores. E quando ele começou a falar a realidade do plano de salvação, de que ele era pecador, que o destino dele era o inferno, eu comecei a ser tomada por um sentimento de que eu fosse a pessoa mais imunda daquele lugar. Como se eu tivesse toda suja, sabe? Realmente aquele sentimento de pecadora me tomou conta e eu fiquei desesperada, que se eu for pro inferno, não tem jeito. E aí, eu lembro que eu fui com aquilo e mesmo que apresentando todo o plano, eu não conseguia ver o restante. Eu só ficava com aquela sensação e aquele temor de eu vou pro inferno porque eu sou pecadora, sabe? Eu não mereço o céu. Nada do que eu faça vai fazer eu chegar até o céu. E eu lembro dele falar Efésios 2, 9, né, 8 e 9. E aquilo marcou muito, né? Que não era pelas obras, mas vinha, né, a fé, o dom de Deus e tudo mais. Né, é a graça do Senhor. E aquilo marcou muito meu coração. Quando foi no outro dia pela manhã, no café da manhã, uma senhora baixinha, eu lembro até hoje. Ela bem baixinha e o cabelo dela todo arrumadinho, ela com o avental da cozinha. E ela observou que eu sempre estava chorando. E eu não conhecia ninguém lá, então eu estava sozinha nesse retiro. E ela chegou até mim e falou assim, por que você está chorando? E eu falei para ela, porque eu sou pecadora e eu vou pro inferno. E aí ela começou a chorar e me abraçou e começou a explicar, realmente você é pecadora, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Cristo já pagou pelos seus pecados. E quando ela falou aquilo, eu senti um alívio tão grande. E eu vi o quanto que Deus estava me dando um presente. E então, a partir dali, realmente foi quando eu tive um encontro com o Senhor. E eu senti a transformação de Deus na minha casa, na minha família, nos meus sonhos. Porque eu lembro que eu cheguei em casa e falei para meus pais assim, eu não quero ser uma pessoa que é crente meia boca. Eu não quero ser aquela pessoa que só diz, eu sou crente porque eu vou para a igreja. Não, eu quero dedicar minha vida para Deus. E quando eu estava nesse processo, no início eu não tinha visão de casar, de ter filhos. Como a minha criação foi uma criação difícil, né, pela realidade familiar, eu cresci debaixo daquela ideia de que, olha, você não pode depender de homem nenhum, você tem que buscar a sua carreira, né, você não pode se curvar para ninguém, você tem que correr atrás do que você quer, você tem que ser melhor em tudo. Então, era muito essa a criação que eu tinha. Eu lembro de vezes onde minha avó falava para mim assim, olha, marido não é nosso não. Uma hora alguém passa e leva. Então, assim, a visão de casamento que a minha família tinha era essa, destruída. Então, quando Cristo resgatou a minha casa e resgatou a minha vida,
buscando sonhos novos. E um dos que eu tinha era que eu queria ter uma família diferente. E eu não sabia que família diferente era essa, porque... Mas foi algo que ele foi colocando no meu coração. E quando eu já estava mais velha, né, lá para os 22 anos, eu participei de um encontro chamado Vocacionados no Instituto Bíblico Palavra da Vida. E lá Deus me vocacionou, realmente. Eu fui entender o chamado de Deus para a minha vida. E onde eu ouvi falar sobre missões transculturais na época. Né? E eu cheguei com meu coração realmente inflamado diante do Senhor, né? Dizendo: Senhor, eu quero te servir, sabe? Eu não sei como o Senhor quer me usar, mas eu quero servir integralmente. Eu quero viver para o Senhor, não quero viver para outra coisa. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei com meu pai isso. Nessa época, meu pai já era uma pessoa totalmente transformada, realmente pelo Evangelho, já era um homem de Deus e, por sinal, um pastor. E aí eu falei pra ele assim: pai, eu quero ir pro seminário. Ele falou pra mim: não, você vai terminar sua faculdade. E aí eu falei pra ele: mas como pode um pastor não querer deixar a filha ir pro seminário? E ele falou pra mim: não, minha filha, nesse tempo que você termina sua faculdade, o Senhor vai confirmar qual que é o chamado pra sua vida. Mas termina a faculdade. Você vai ver que vai fazer diferença. E eu louvo a Deus por essa orientação dele, porque realmente fez muita diferença para mim. Eu cheguei no seminário com uma outra visão. E eu via no dia a dia como isso fez diferença para mim. Então, quando eu estava terminando a universidade, eu já conheci o Rodrigo. Então, a gente se conheceu pela internet, numa rede social que era o Orkut, que era o antigo Facebook, né, alguma coisa assim. E a gente se conheceu assim, foi fazendo uma amizade, a gente teve uma amizade de 7 anos. E depois desses 7 anos, né, foi quando realmente a gente tomou uma decisão de unir nossos propósitos. Né? A gente queria servir ao Senhor. Então a gente começou a namorar, 2 anos depois a gente casou. E com 15 dias de casados, a gente foi para Peniel. E quando chegou em Peniel, foi quando o Senhor foi moldando essa questão ministerial na nossa vida. Né? Tudo que aconteceu na nossa vida, nada foi assim completamente planejado. Sempre foi o Senhor direcionando. Né? E foram acontecendo, as coisas iam acontecendo. A gente terminou Peniel, foi para Chequina, com a visão de talvez servir em uma aldeia, em uma tribo. E aí o Senhor, diante da pandemia, eu já grávida do Benjamin de 3 meses, ele nos trouxe para a Vitória da Conquista e a gente está aqui há 4 anos, servindo ao Senhor. Mas eu vejo, olhando para trás para a minha vida, eu vejo a graça do Senhor em tudo. Porque eu tinha tudo para seguir uma vida completamente da vida que eu tenho hoje. Né? Uma vida destruída emocionalmente e também enquanto família. Né? E o sonho que ele colocou no meu coração de ter uma família diferente, hoje eu entendo que é uma família para louvar a Deus e para servir. Né? O que eu mais desejo para os meus filhos é que eles possam amar a igreja do Senhor, amar o Senhor e amar as coisas do céu. Porque amar as coisas da terra é muito fácil. Mas amar o Senhor e as coisas do céu são mais difíceis e a gente precisa inculcar isso na cabeça deles. Então hoje é o que eu mais desejo para eles e eu vejo que essa família diferente foi graça do Senhor na minha vida e eu sou muito feliz por isso, por poder servir a Deus ao lado do meu marido e dos meus filhos. Graças a Deus na minha vida. E para completar essa alegria e essa família, o Senhor me deu mais uma faixa de uns 80 filhos, que sempre que eu falo deles eu fico muito emocionada. Porque eu amo meus filhos, que são os jovens e adolescentes da igreja. Eu amo cada um. E o meu desejo para eles é que eles amem ao Senhor com todo o coração deles. E sirvam a Deus. Sabe? Não se apeguem a nada desse mundo, mas realmente sirvam ao Senhor. Né? Minha oração por eles é sempre essa. Que eles fiquem firmes em Deus. Que eles não olhem para o lado, não olhem para esse mundo, mas olhem para o céu mesmo.